A minha pergunta é a seguinte, eu queria saber como foi o processo de pesquisa para a construção do Rio Connection e se você pudesse destacar um ponto que certamente irá conquistar o público, qual seria? Pesquisa, né? A sua primeira pergunta. Isso. Como foi a pesquisa? Isso. Para chegar a essa... Não, na realidade tem num primeiro momento ele foi acidental mesmo, que eu estava pesquisando, fazendo uma pesquisa comum de Google a respeito de um outro projeto que eu estava fazendo, que era um filme com o nome de outra pessoa. E quando veio os resultados, abriu uma página ali que era como tem aquelas páginas de hemeroteca, sabe, que vem o jornal digitalizado, o livro digitalizado, que fica com uns nomes esquisitos, assim, números e tal. E eu cliquei em cima para olhar, e o que abriu foi um artigo do jornal Opinião, do extinto jornal Opinião, de autoria do Aguinaldo Silva. E o objeto da minha pesquisa era um outro nome, era sobre um outro filme que inclusive eu acabei de fazer. Mas aí o artigo era sobre um indivíduo que aparecia como colega do que eu estava pesquisando, e o que eu estava pesquisando aparecia apenas mencionado ali por ser colega do objeto de análise ali do artigo. Então, quando eu comecei a ler para entender onde é que ele se inseria ali, o nome que eu estava pesquisando. E aí, de fato, ele era apenas um colega, mas o universo que se abriu ali diante dos meus olhos era uma loucura. E por alguma intuição, assim, eu falei, isso que parece uma coisa interessante. Velho. Tinha nomes de capos da máfia, traficantes franceses de heroína com namoradas brasileiras, e uns nomes assim. Isso tudo assim, me acendeu uma luz, mas não explicava a história inteira, mas eram alguns nomes até conhecia, porque eram, digamos, nomes relevantes assim do crime organizado internacional de época. E aí o resto da noite eu abandonei a minha pesquisa original e comecei a pesquisar sobre esses nomes. E aí esse universo foi se abrindo cada vez mais, e aí era tanta coisa ao longo da madrugada que no dia seguinte eu chamei uma amiga e contratei ela para fazer a pesquisa. Eu falei, pesquisa isso aí que um dia eu vou querer, eu deixo na gaveta aqui. E foi o que aconteceu. Aí uns anos depois, numa reunião com uma produtora executiva, ela falou, e aí, você tem coisas aí na gaveta e tal? E eu abri a gaveta, tirei isso e falei, tem isso. E por coincidência, ela própria tinha um interesse pessoal na figura do Tommaso Buscetta, que ela tinha lido um livro, que é até do Leandro De Mori, que é a biografia dele. E nessa biografia tem um ou dois capítulos inteiros dedicados a essa fase específica aí da vida dele, né? Que não é a mais importante. A mais importante é quando ele foi preso outra vez no Brasil, entregou a máfia italiana lá, a Cosa Nostra, em Nova York, acabou com todo mundo. Tem, enfim, filmes, documentários sobre isso, mas isso era uma história desconhecida da vida dele. Enfim, aí o resto da pesquisa foi feita em cima dessa história. A outra coisa que você perguntou, me desculpa. Se você pudesse destacar um ponto em Rio Connection que certamente irá conquistar o público, qual seria? Eu espero que um ponto que começa no primeiro minuto do primeiro episódio vai até o último do oitavo episódio. Não, um ponto é uma reta, né? Obrigado. É isso, obrigado. Obrigada. Vou chamar agora a Ana, da Folha de São Paulo, e as perguntas são direcionadas para o elenco todo. Eu queria saber como é que foi gravar em inglês, assim, né? Que não é uma língua mãe para todo mundo. E depois vocês tiveram que dublar. E aí eu queria saber como é que é isso de gravar, porque quando a gente vai para fora e tá lá, né? A gente não está trabalhando, a gente está curtindo, e trabalho é outra coisa. Você está compondo personagem, você está falando outras coisas. Eu queria saber se foi dificuldade para alguém realmente aqui, ou todo mundo dominava inglês. Pode responder em inglês. Desce, João. Cadê João Corte?
João pode responder essa Vai, pergunta. João. Vem, João, responde ela. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Where are you, baby? Não, vem no seu tempo, sem pressa. Vem e fica. No Fica time. aqui. John. É pra eu responder, é isso? Olha Esse daqui, por que eu respondo aqui no cantinho? Because Qual que é a pergunta? Foi bom senso. Qual que é a pergunta? sobre filmar em inglês. Como é filmar em inglês? Well. You know? Cara, quem que fez a pergunta? Desculpa, eu quero olhar pra... Aqui. Cara, de verdade foi muito gostoso o processo, porque eu adoro falar inglês e eu pessoalmente tenho uma naturalidade com inglês um pouco maior, então é muito gostoso esse exercício de poder exercer o mesmo ofício numa outra língua e entender de que maneira que essa língua afeta a maneira de você se comunicar e como que você pode brincar com a dinâmica e com o tom e com, enfim, especialmente no meu personagem, que é o Alberto Martins, era um personagem bem excêntrico, extravagante, então dava para brincar bastante com a língua, então foi bem divertido nesse sentido, assim. Eu gostei muito. You guys want to talk about it? Quem mais? Uau. E da dublagem? Todo mundo tímido. Tu é shy boys. A dublagem. Shy people. A parte da dublagem é que é um capítulo à parte, assim, porque você tá se vendo ali falando em outra língua, né? E depois você fala a sua língua mãe se vendo falando outra língua, né? Você com você. Não é um dublador vendo um outro ator, né? Então isso é uma experiência nova. Eu nunca tinha passado, mas foi bem rica essa experiência, assim. Ainda mais porque quem estava no núcleo dos italianos também, a gente procurou colocar isso também na dublagem, sabe? Um pouco ali do sotaque, enfim. Mas foi bom. Foi desafiante e bom. Foi bom. É tipo, atuar numa outra língua é tipo a gente também usar uma espécie de máscara, no bom sentido. Já é um caminho para o personagem, né? Você já fala de outro jeito, é uma musicalidade diferente. Então eu, por exemplo, já falava, mas assim, fiz aulas para pronúncia e nessas aulas já vinha também, já ajudava o caminho para o personagem. Então já era uma outra maneira de falar, como se eu estivesse cantando. Então isso já tira você do seu lugar e já bota você no outro lugar. Isso já é um caminho que ajuda bastante uma língua, enfim. Quer complementar, né? Mais alguém? Obrigada. Bom, eu não sou do elenco, estou me metendo aqui na resposta, mas na verdade a escolha do elenco já passava por esse funil, então isso já fazia assim, né? Era uma premissa para a escolha do próprio elenco, quem não só falava inglês, como teria a habilidade de interpretar em outra língua, o que é diferente de falar, às vezes até de falar fluente, né? Às vezes o sujeito nem fala fluente, mas ele é capaz de interpretar em outra língua se ele decorar o texto. E essa enfim, era um dos elementos guia da feitura, da escolha do elenco. E tem os americanos também. Já é língua Tem americanos de verdade. Tem Tem ingleses. Foi difícil. No, wasn't a problem. Very natural. Não, mas é para dizer, realmente foi interessante, porque essa produção foi uma convivência entre artistas de diversos backgrounds e coisas assim, e impressionante como dominaram realmente os brasileiros, os franceses, para ter todo mundo se encontra nessa linguagem como uma matéria-prima das cenas. Foi muito legal. E, enfim, todo mundo teve a mesma coisa em comum, que todo mundo tem esse amor, ama de contar histórias e ama do Rio de Janeiro, né? Então, essa parte foi bacana. Foi uma grande oportunidade para todo mundo se encontrar, se trabalhar junto e
se desenvolver como elenco e na contação dessa história. A preparação toda já foi em inglês também. Uhum. Teve A toda essa preparação parte toda. antes também, que é interessante. Como foi pro Mauro com a Garça Torre de Babel? Torre de Babel é maravilhoso. Torre de Babel, excelente expressão. Era interessante, às vezes era um pouco esquizofrênico, mas no geral era bom. Quando tinha um problema para explicar era mais complicado. Tipo, eu peguei Covid, por exemplo. Tem que explicar, galera, não chega perto porque eu tô com Covid. No primeiro dia, né? No primeiro dia. Não, mas tem uma miríade de acentos e sotaques, assim, que é interessante também, que é bacana isso. Ter essa ideia de falar todo mundo num idioma, mas ser um da França, um da Escócia, os brasileiros e os seus sotaques, e isso, sei lá, a Maria que tem um sotaque. Maria Dali. Maria, que se notabilizou pelo sotaque australiano mesmo. Aussie, sotaque Aussie. Really? Cada um com o seu. Eu com o meu sotaque do Texas e confundido. Brincadeira. Obrigada. Vou chamar agora a TV Press, por favor. A pergunta é direcionada para o elenco. Boa noite. A minha pergunta era sobre a dublagem, acho que vocês já responderam um pouquinho, então vou fazer uma outra, que é sobre a década de 70. Como é que foi mergulhar nesse período, se vocês tinham alguma curiosidade específica por essa época, alguma coisa que vocês descobriram nas pesquisas que chamou a atenção de vocês, e esses figurinos que chamam muito a atenção da gente, tanto no teaser quanto aqui na imagem, se também chamou a atenção de vocês, como é que foi mergulhar nesse período. É pra quem a pergunta? É generalizado. João? A gente tinha algumas referências, como o documentário do Tommaso Buscetta, que eu acho que trouxe muitas referências pra gente reais da época e da própria história dele. A gente tinha a biografia do Leandro Demore, que também foi uma base muito importante pra gente de referência. E houve um processo colaborativo muito grande com a direção. Eu senti que tudo que a gente pesquisava sobre esse período, sobre a história desses personagens, como eram personagens inspirados na vida real, né, em fatos reais, eles receberam muito, a gente teve muita troca, né, de referência. E é uma época muito rica em diversos sentidos, tanto culturalmente, quanto na moda, quanto politicamente. Então, eu acho que houve uma troca muito incrível, assim, que colaborou muito com esse processo para todos nós. Alguém quer falar? Aproveitando, eu queria ressaltar também, não sei se ele está aqui, mas eu queria ressaltar o trabalho do Thiago Félix, porque... Thiago Félix foi o nosso preparador e, literalmente, sem ele, a gente não teria feito esse trabalho do jeito que a gente fez. Ele é um preparador fantástico e ele fez a técnica dele, que é o Lucid Body, e foi, pelo menos pra mim, foi transformador como ator no meu trabalho. Não teria sido mesmo sem você, Thiago. Então, muito obrigado a você. Vou tentar responder em português, mas se não ajuda. Valeu? Eu passo muito tempo sem celular e experimentar como 2, 3 dias sem celular it gives you, te dá uma liberdade incrível. E é uma coisa que não sei se todo mundo realiza, que é esse tempo. Se você sai de tua casa, nunca pode chamar você. É muito interessante isso. E também passou muito tempo com roupa dessa período, porque desse período. Desse período. O jeans, você está falando? Jeans e coisas do tipo. Estava muito diferente. Então é uma maneira de caminhar muito diferente.
Não sei se... Deu pra entender tudo. Eu quero trazer um pouquinho, né, sobre a questão dessa atmosfera dos anos 70, que eu sinto que esse núcleo meu, de Rafa e Rômulo, trouxe muito esse lugar artístico, criativo dessa época, né? Como Carlinha trouxe, assim, uma época muito frutífera politicamente, artisticamente. Então, um filme que eu trazia muito como referência para o Thiago, que já foi citado aqui, nosso maravilhoso preparador, é o The Dreamers, do Bertolucci, que é esse trio, né, nessa época, e pensando arte, vivendo arte, vibrando esse lugar. Então, a gente falava bastante sobre esse filme e essa atmosfera dos anos 70 que esse núcleo trazia para esse lado mais solar, né? Porque a gente está falando sobre a máfia, sobre o crime organizado, né? Ação e tudo. E esse núcleo trazia a coisa do amor livre, do espírito livre, da arte, da criação. Claro que a serviço da máfia, que a gente está falando de Rio Connection, mas esse núcleo traz, eu acho que essa atmosfera dos anos 70, assim, muito bem filmada, assim, né? A lente está muito sensível a toda essa atmosfera dos anos 70 dentro desse núcleo, eu acredito. Mais alguém quer complementar? Vou chamar agora o Diário do Rio e a pergunta é para o Mauro. Tudo bom, minha gente? Álvaro Talarico aqui do Diário do Rio. Minha dúvida é que tem um filme de 71 que é o French Connection e o título já traz isso ali, Rio Connection, o quanto que esse filme foi referência e se realmente a ideia é fazer uma produção no estilo máfia tropical, né? E o quanto que tem as semelhanças e diferenças para esse clássico longa-metragem. Olha, na realidade ele é totalmente connected com o French Connection, na verdade, no que diz respeito à vida real, porque o filme French Connection fala sobre a Conexão França, que é o nome real da rota do tráfico de heroína que vinha da Turquia para o porto de Marseille e, através da máfia francesa e italiana, ia para as ruas de Nova York. Essa é a história que dá nome ao French Connection lá do... Não, é daquele cara do Exorcista, né? Morreu recentemente. William Friedkin. William Friedkin, na verdade, o filme o filme tem o nome da própria rota, né, que era a French Connection. O Rio Connection foi uma tentativa de desviar a French Connection pela América do Sul através das mesmas figuras da Union Corse, que é a máfia da Córcega, que tinha sido recém-desmantelada, como você vê no French Connection, pelo Gene Hackman, mas, enfim, pelo FBI, pela agência de narcóticos americana, tinham recém-prendido várias pessoas ali da União Corse e alguns fugiram e vieram para a América do Sul, seja no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e no Brasil. E alguns também, como o mafioso italiano, o Tommaso Buscetta, que também estava aqui, todos eles fugidos com mandados de prisão nas costas, né? Então estavam por aqui. Então eles, coincidentemente, estando por aqui, resolveram criar essa conexão através da América do Sul. E aí por isso que leva esse nome de Rio Connection, mas eram as mesmas pessoas criando uma nova rota e morando no Rio de Janeiro. E aí a ideia de tropicalizar a máfia meio que vem daí. Mas na verdade é uma história real conectada com outra história real, ambas no audiovisual, tanto a French quanto a Rio. Obrigada. Eu vou chamar agora o Jorge Brasil. Tá, João Bela? A pergunta é direcionada para Marina. Oi, Marina. Boa noite a todos. Marina, a gente sabe que você filmou o Rio Connection antes, mas ele está chegando num momento que eu acho importante para sua carreira. Você faz uma vilã em fuzuê, louca, uma personagem muito intensa, complexa, deve ser bem difícil de fazer. E tem agora a Ana,
que também é uma personagem diferente de tudo que você já fez. Quero saber se a gente está... Queria que você falasse um pouquinho da Ana especificamente também, e se esses dois trabalhos representam, podem simbolizar uma outra Marina que a gente vai passar a conhecer a partir de agora. Obrigada pela pergunta. Olha, eu acho que eu não sou a mesma Marina que começou com 9 anos na minha primeira novela, como eu também nem sou mais a Marina que fez a Ana há 2 anos. Eu acho que a gente está em constante mudança, aprendizado, mas realmente, assim, eu amo atuar. É isso que me faz pulsar, que me faz realmente ser feliz, é isso que me completa, atuar. E eu já estava muito a fim de projetos diferentes, que eu pudesse mostrar outros lados. E quando o Mauro falou de Real Connection e da Ana, realmente me deu essa vontade e essa esperança também de ter a oportunidade de mostrar outros lados. E de também, acho que é isso, cada vez que você experimenta outra coisa, você também acredita ainda mais em você, porque você supera ali desafios próprios também, assim. E a Ana foi para mim a representação, assim, disso. Eu tinha vindo de um outro trabalho que foi um pouco complexo por si só, de uma outra novela. Então, voltar em Real Connection foi esse sopro, assim, de vontade de fazer algo diferente, de voltar a sentir tudo que eu sempre senti no início, mas de uma forma mais madura, de uma forma mais desafiadora, e de tentar fazer as pessoas até também me enxergarem e enxergarem o amor que eu sinto pela minha profissão. E junto com isso veio, depois veio Fuzue, a Preciosa, que é outro registro, completamente diferente, uma vilã meio cômica, fora do tom. Então eu acho que é isso, a gente vai buscando, assim, eu não quero nunca, eu busco não ficar, não quero ser colocada numa caixa, Eu quero buscar realmente oportunidades de mostrar lados diferentes para continuar fazendo o que eu amo. E mostrando que eu sou capaz e me esforço para isso. Obrigado. É isso, eu acho. Tímida. Obrigada. Muito bem. Eu vou abrir agora, gente. A gente fez as perguntas que já estavam direcionadas. Vou abrir para saber se alguém quer mais fazer alguma pergunta. Marina, oi, boa noite todo mundo. Marina, com esse filme, com essa série agora, deu uma vontadezinha de começar a trilhar uma carreira internacional? Como é? Olha, eu não enxergo isso também de uma forma separada, de certa forma. O que eu amo é atuar e bons personagens. Não importa o formato, não importa a língua. Acho que novela, série, filme, teatro, não importa. O que eu quero realmente é continuar exercendo o meu ofício. Mas eu acho que, de certa forma, cada trabalho que a gente faz vai, assim, completando uma história, assim, E eu acho que, ao mesmo tempo, também, todos os produtos que a gente já faz na Globo há tanto tempo, eles já são também comercializados para fora e atingem tanta gente. Até com as redes sociais a gente pode enxergar isso mais de perto, assim, recebendo mensagens, assim, de todos os lugares do mundo. Eu fui para a Índia esse ano e fiquei impressionada que tinha gente que reconhecia por causa de uma determinada novela. Então, às vezes, a gente não faz nem noção de quantas pessoas realmente assistem e têm acesso aos nossos trabalhos, ainda mais agora com o Globoplay. Mas eu acho que é isso, assim, a minha busca é realmente por bons trabalhos, de fazer aquilo que eu amo e ser feliz fazendo aquilo que eu amo. Não importa aonde nem como. Nem o idioma.
no idioma. Mauro, eu sou uma pessoa ansiosa, a gente nem viu ainda, mas eu queria saber. Eu sou ansiosa, a gente nem viu ainda, mas eu quero saber. Não acaba bem. Não quero saber se eu quero saber se tem uma abertura para uma continuação, para uma segunda temporada, uma terceira, sei lá. Mauro, Pois é. Eu andei tendo umas ideias satânicas aí. Três dos protagonistas morrem. Não dá pra falar quais. Não sei, mas dá pra fazer um spin-offão, assim, alguma coisa tipo. Porque a história. Né? Mas dá pra gente esperar alguma coisa, pode render. Pode. Eu acho que pode. A gente pode conversar depois. Mauro ou qualquer outra pessoa, eu perguntei pro João, o João disse que o mafioso dele não é vilão. Perguntei pro Nicolas, não é vilão. Perguntei pro... Ali, olha. Ou seja, é todo mundo vilão. Só tem mocinho, só tem herói. Não, na verdade não tem nenhum mocinho, só tem vilão, por isso que eles dizem isso. E eu queria saber, é isso, porque a gente vai ver muita ação. Vamos ver também, ele falou que tem cenas de orgia, de coisa. Vai ser. O que é que ele falou? Quem falou isso? Eu queria saber que tem cenas assim. Então, a gente Ele vai tá ver na cenas única cena de orgia que tem. É comandada por ele. Tem uma e é dele. O personagem dele é um cara que gosta de orgia no Rio. É só ele, é único. Eu queria saber isso, se vai ter cenas de ação, de sexo. Conta tudo um pouco, a gente não viu ainda, mas conta. Não é. Você entrega não, nessa série. exatamente. Conta do teste, João. Não é exatamente o forte da série, não é esse, nem sexo. Não, sexo, ação, sexo, tem tudo, tem de tudo. Tem um pouco de tudo. Tem um beijo? Tem um pouquinho. Tem um pouquinho de drama, tem um pouquinho de comédia, tem um pouquinho de suspense, tem um pouquinho tudo, se quiser.